Você sabia que a maioria dos alunos escreve errado não porque não sabe português, mas porque não entende como a mente aprende a escrever? Hoje eu vou te provar isso. Olá! Já parou para pensar como é que a gente aprende a escrever? Parece mágica, né? Uma hora são só rabiscos e de repente viram palavras, frases, ideias. É uma jornada realmente incrível e hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse processo para entender como tudo acontece. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? Como é que aqueles primeiros desenhos, aqueles rabiscos, cheios de significado para uma criança, aos poucos vão se transformando em letras, em palavras e, finalmente, em histórias que a gente pode ler e compartilhar? É exatamente essa transformação que a gente vai investigar agora. Bom, e para guiar nossa conversa, aqui está o nosso roteiro. A gente começa entendendo a teoria por trás do aprendizado da escrita, depois fala da importância de um ambiente preparado para isso. Em seguida, vamos ver como os textos estão por toda parte, literalmente. Também vamos fazer uma comparação importante entre falar e escrever, e para fechar, entender por que a nossa língua é tão cheia de variações. Vamos nessa? Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. Para a gente sacar como se aprende a escrever, primeiro a gente precisa entender como o conhecimento é construído na nossa cabeça. E a grande virada de chave é perceber que aprender não é um processo passivo, de só receber informação. Pelo contrário, é uma construção muito ativa. E a teoria que explica isso muito bem é a perspectiva construtivista. A ideia aqui é bem simples. A gente não é um balde vazio esperando alguém encher de conhecimento. Nada disso. Nós somos como pequenos detetives, sabe? Desde cedo, a gente está ativamente construindo o que sabemos sobre o mundo, criando nossas próprias teorias e testando hipóteses o tempo todo. E com a escrita não é diferente. E essa citação aqui, olha, ela resume a ideia perfeitamente. O aprendizado é algo super pessoal. Um mesmo livro, um mesmo cartaz na rua, ele pode significar coisas completamente diferentes para duas crianças, ou até para a mesma criança, mas em fases diferentes da vida. A gente interpreta o mundo com as lentes que a gente tem naquele momento específico. Certo. Então, se somos detetives testando hipóteses, onde é que a gente encontra as pistas para o nosso caso? A resposta está no que os especialistas chamam de ambiente rico. É como se fosse o playground ideal para o escritor que está se formando. E o que faz esse playground ser bom de verdade? Primeiro, tem que ter muito material, claro. Uma boa quantidade. Mas não é só isso. Esse material precisa ser relevante, interessante. Tem que ser de alta qualidade, sabe? Com imagens nítidas que dão vontade de olhar. E o mais importante, tudo precisa estar ao alcance da mão, fácil de pegar, de mexer, de interagir. Mas aí vem a parte mais legal. Quando a gente fala em material, não estamos falando só de livros. A verdade é que a gente vive mergulhado numa biblioteca gigante e disfarçada. Os textos estão por toda parte, muitas vezes bem na nossa frente e a gente nem percebe. Pensa só na próxima ida ao supermercado. Cada corredor ali é, na verdade, um corredor de palavras. As embalagens coloridas, os rótulos, os nomes de marcas que todo mundo conhece, tipo Coca-Cola ou Nestlé, tudo isso é texto. Para uma criança, aquilo ali é um prato cheio de pistas para decifrar o código da escrita. E fora de casa, na rua, a aula continua. A cidade é um grande texto vivo. Tem pôster, outdoor, placa de trânsito, faixa de feliz aniversário. É um fluxo constante de linguagem escrita passando pela gente. E isso vai moldando a nossa compreensão do mundo e das palavras. Até a tecnologia do dia a dia está cheia de texto. O caixa eletrônico, a máquina de bilhete do metrô, o próprio celular, o controle remoto, todos eles têm instruções, botões com palavras. E o curioso é que para usar tudo isso a gente já precisa saber ler um pouquinho, o que acaba reforçando ainda mais o nosso aprendizado. É um ciclo. Bom, até agora a gente viu onde encontrar os textos. Agora vamos dar um passo além e analisar mais de perto o que a gente está aprendendo. E isso nos leva a uma distinção que é fundamental: a diferença enorme que existe entre falar e escrever. São dois lados bem diferentes da comunicação. O ponto principal aqui é o seguinte: escrever não é simplesmente passar para o papel o jeito que a gente fala. A fala é solta, espontânea e ela vem com um monte de ajuda. O tom de voz, os gestos, a expressão do rosto. Já a escrita. A escrita é outra história. Ela é um sistema bem mais rígido, mais disciplinado. As palavras estão ali sozinhas na página. Elas precisam dar conta de todo o recado sem nenhuma ajuda extra. E para a gente ir fechando nossa análise, vamos ampliar um pouco o foco. A língua que a gente usa, seja falando ou escrevendo, não é uma coisa só, engessada.
Ela tem muitas vozes, muitos sabores, digamos assim, e é muito interessante entender por que isso acontece. Basicamente, existem vários fatores que moldam o nosso jeito de usar a língua. Tem o fator regional, que é de onde a gente é, o nosso sotaque, o cultural, que tem a ver com o nosso nível de estudo, o contextual, ou seja, a situação. Uma conversa com amigos é diferente de uma reunião de trabalho. Tem o fator profissional, o jargão da nossa área, e até fatores naturais, como nossa idade, gênero, influenciam. Para terminar, eu queria deixar essa citação da Marta Medeiros. Ela fala sobre mudança, sobre arriscar, sobre experimentar o novo. E se a gente parar para pensar, o que é aprender a ler e a escrever se não um dos maiores e mais belos riscos que a gente corre? É a decisão de vestir uma nova cor, de aprender a conversar com o mundo de um jeito totalmente novo. A jornada da escrita começa com aquela curiosidade de detetive e, na verdade, ela nunca termina. Então fica aqui a reflexão. Que nova cor, que texto, que ideia diferente vale a pena a gente explorar hoje? Afinal, a biblioteca está em todo lugar, é só começar a ler. Se inscreva no canal, deixe o like, não custa nada e ajuda muito o nosso portal EAD a crescer.